Amém, irmãos. Paz do Senhor. Estamos distantes, mas nunca separados, né? Irmãos, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Teremos esse culto de Gideão aqui de maio, primeira quinta-feira do mês de maio, online, mas sempre aí unidos no mesmo espírito. Hoje teremos uma palavra abençoada aí com o irmão Newton Mapelli. E para que a gente já possa consolidar isso, vamos lembrar o que o Senhor nos deixou aqui em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Podemos estar cansados, mas nós não estamos oprimidos, porque nós estamos certos da vitória que o Senhor nos dará. Amém? Receba essa palavra aí que o Senhor preparou para os nossos corações. Seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, amém. Glórias a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. É muito bom estar aqui e poder compartilhar com todos vocês uma palavra que o Senhor me deu e que falou muito forte ao meu coração. E que tem falado ao meu coração ainda, continua falando. E essa passagem, ela está em 2 Crônicas, é um verso muito conhecido, que está em 2 Crônicas 7, 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, queridos? Esse versículo, ele é muito profundo. Ele tem algo especial. Tem uma orientação muito boa que o Senhor tem nos dado através desse verso. Muitas vezes, nós oramos e perguntamos se Deus nos ouve. Se as nossas orações têm tido valor perante o Senhor. Se Deus está realmente preocupado conosco e queremos ser ouvidos por Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós somos assim e até pensamos em desistir de tudo. Desistir de orar, desistir de ir na igreja, de ler a palavra, abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E chegamos ao ponto de questionar Deus. Questionar Deus, como se diz, colocar o Senhor na parede, pedindo um sinal. É a realidade, irmãos. Infelizmente, o ser humano é assim. Só que nós, seres humanos, muitas vezes esquecemos que o Senhor está agindo a nosso favor. Se estamos errados, o Senhor nos corrige. Então, irmãos, acabamos de perceber que Deus quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós no sentido espiritual. No material também Ele nos dá o suporte necessário. Só que o inimigo,
está sempre cutucando por fora. Uma pequena brecha que nós damos, o inimigo entra. E o que ele quer que nós façamos? Que nós realmente colocamos em prática aquele pensamento nosso de desistência, de abandono, para que ele possa nos usar, para que nós nos exaltemos diante daquilo que ele nos dá, para depois nos humilhar, nos fazer escravos seus. É o contrário de Deus. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele quer que nós nos humilhemos mais e mais. Esvaziamos de nós mesmos. Aí Ele se agrada. Aí Ele se agrada. E quando vamos a um culto e o pregador abre a Bíblia para ler a palavra do Senhor, para detalhar aquilo que o Senhor Deus deu para ele, a explicar as Escrituras, aquilo que o Senhor passou para ele já. Então, nós estamos ouvindo a voz de Deus pela boca do pregador. E esse versículo, irmãos, ele nos dá 4 pontos muito positivos, ou seja, 4 compromissos que nós temos que cumprir para que o Senhor possa nos atender, para que o Senhor possa nos ajudar. E um dos primeiros itens, um dos primeiros compromissos é humilhar. Nós temos, Pai, que nos humilhar perante Deus, nos tornar humildes, limpar os nossos corações, nos esvaziar de nós mesmos e não estar humildes, como tem pessoas que não são humildes, elas estão humildes. Esse estar humildes é uma condição assim passageira, momentânea. E ser totalmente humilde, nos tornar humilde, é uma condição permanente. E nós devemos aprender a nos tornar humildes. Como diz em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus não se agrada. Mas olha, irmãos, olha a bênção. Deus dá graça aos humildes. Então, o que nos custa a nós ser humildes, nos tornar humildes, não só hoje, não só amanhã, não só por um momento, mas a vida toda. E Deus não dispensa um coração quebrantado, um coração humilhado na sua presença. Tiago 4,10 confirma: humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele te exaltará. Olha, irmãos, olha a bênção da humilhação. É isso que Deus quer que nós façamos. Quando nós nos humilhamos, somos exaltados. Atendemos ao Senhor e Ele cuida de nós. Se nós não formos humildes, não nos tornar humildes, Deus vai rejeitar-nos, assim como rejeitar as nossas orações. Segundo compromisso, orar. Orar, irmãos. Como está a sua vida de oração? Como está a minha vida de oração perante Deus? Na verdade,
nós não sabemos orar. Não sabemos falar ao Senhor. Às vezes nem se aproximar de Deus, às vezes nós fazemos certo. Quando dobramos nossos joelhos diante do Senhor, tem que ser uma constância, tem que ser uma vida de oração. Não é dobrar os joelhos perante o Senhor só quando estamos na necessidade. Passou a necessidade e esquecemos de orar, esquecemos de Deus. E quando oramos, estamos nos achegando cada vez mais a Deus. Temos um relacionamento direto com o Senhor. Temos uma intimidade maior com o Senhor. A oração é constante, não é de vez em quando. O relacionamento, a intimidade, a comunhão com o Senhor é constante. E a nossa vida tem que ser movida pela oração contínua, não uma oração intermitente. Às vezes as pessoas falam, mas, meu irmão, está difícil orar. Olha, tem afazeres, tem meu trabalho, tem as crianças, citam uma série de problemas. E não ora. Só vai lembrar de orar quando a situação está difícil. É exatamente aquilo que o inimigo quer que nós façamos. Irmãos, cuidado. Irmãs, cuidado. Povo de Deus, cuidado. Ore. O inimigo quer roubar o seu tempo. Ele está te colocando em empecilhos. Fuja das ciladas do inimigo. Ore sem cessar. Quer ter uma vida de alegria, de paz, de refrigério? Ore. Quer ter uma vida de comunhão? Ore. Quer ter uma vida abençoada? Orai sem cessar. É o que Paulo nos diz, é que as Escrituras nos diz, orai sem cessar. A oração é a base para tudo, irmãos. A oração, ela supera até as nossas refeições. A oração é a base para tudo que nós formos fazer. Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os dias. Quando foi um dia, o anjo do Senhor veio a Daniel e disse, Daniel, não temas, o Senhor tem ouvido as suas orações. As suas orações chegaram até o trono do Senhor. Quando oramos, temos uma vida com Deus. Conhecemos Deus. Relacionamos com Deus. Estamos íntimos com Deus. Quando não oramos, perdemos tudo isso. E quando oramos, a oração nos torna mais fortes. Cria uma barreira diante do inimigo. Se não oramos, nos tornamos fracos, presa fácil para o inimigo. Ore, irmãos, ore sem cessar. Quando orar, tenha certeza que a sua oração é sincera e verdadeira perante o Senhor Jesus. O terceiro ponto, terceiro compromisso, diz o seguinte, buscai a minha face. Irmãos, buscar a face de Deus é constante. Não é buscar Deus quanto ao que Ele pode nos dar. Mesmo que nós não pedimos, Ele tem dado. Mesmo que não merecemos, Ele tem dado. Nós temos que buscar a Deus, a face do Senhor, pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Às vezes nós vamos ao culto, vamos à igreja,
E ouvimos o pregador dizer, olha, o que você precisa? Peça para Deus. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Deus tem que te dar. Peça que Ele te dá. Irmãos, não é porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata, Ele é obrigado a nos dar. Veja o que diz em 2 Coríntios 12:19. A minha graça te basta, diz o Senhor. Amados, se a minha graça te basta, diz o Senhor, o que mais nós vamos precisar? O resto, Deus vai nos dar à medida das nossas necessidades. Precisamos sim buscar mais a Deus, amar mais a Deus e parar de termos uma vida cristã só de superfície, só por cima das águas. Irmãos, o que Deus quer de mim, de você, de todos nós, é um mergulho nas águas do rio da vida. É nos aprofundar com fé, orando, humilhando, buscando a face do Senhor. Vamos deixar Deus nos atrair a Ele. E não nós queremos atrair Deus. Nós temos que ser atraídos por Deus. Olha o que diz em Efésios 5:18. Não vos embriagueis do vinho. Por quê? Porque o vinho traz contenda, o vinho traz dissoluções, o vinho traz problema. Mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Busque a face do Senhor. Tenha o desejo de ouvir a sua voz. Estar e sentir a presença de Deus. Jeremias 29:13 diz o seguinte: aí vocês me acharão, quando me buscarem de todo o seu coração. Busque ao Senhor Jesus, e o acharão. Jeremias 29:14 ainda diz o Senhor: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Irmãos, olha as bênçãos, olha as promessas que o Senhor nos mostra. Me busquem de todo o seu coração, e eu serei achado de vós e mudarei a sua sorte. Como você tem buscado o Senhor? Como você tem buscado a face do Senhor de todo o seu coração? Completo ou pela metade? Busque o Senhor com o coração completo, cheio de vontade. Regozija-te na presença do Senhor. Se alegre para buscar a face do Senhor, com o coração regozijando, com o coração temente a Deus. O quarto item, o quarto compromisso: convertei-vos dos seus maus caminhos. Irmãos, converter os maus caminhos, mudar de direção. Abrir mão das coisas do mundo é renúncia. Renunciar ao mundo, agradar a Deus. Retira de dentro de você, dentro de cada um de nós, aquele velho homem
que ainda de vez em quando dá umas cutucadinhas, dá um sinal de vida, olha, estou aqui. Se esqueceu de mim? Irmãos, tira esse velho homem fora. Não deixa vestígios nenhum. Na sua conversão, já é para ter saído fora. Se não saiu, existe algo errado. A conversão não foi completa. O velho homem não morreu, não foi sepultado. A partir do momento em que foi batizado, uma nova criatura. Você é, eu sou, nós somos. Deixe o velho homem sepultado. Sepulte de uma vez por todas o velho homem, mudando as suas atitudes, seus pensamentos pecaminosos, o seu palavreado. Tudo aquilo que está aqui, dentro do coração, tira fora. Não deixa vestígios nenhum. Não deixa. Mantenha o coração limpo. É o que Deus quer. Deus quer que nós abrimos mão das coisas do mundo. E aí Deus vai se agradar mais e mais. O Senhor diz, palavra do Senhor, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quer ir após o Senhor? Quer acompanhar Jesus? Quer andar nos caminhos do Senhor? Quer ter uma vida digna de cristão? Não um cristão só no título, evangélico no título, mas um cristão verdadeiro, um cristão convertido. Isto chama-se renúncia. É abrir mão do velho homem que quer aflorar. Isto é uma verdadeira conversão. Converta-se ao Senhor. Quebrante-se na presença do Senhor. Entregue a sua vida de corpo e alma ao Senhor. Peça perdão dos seus pecados. Porque não existe perdão de pecados se não tiver arrependimento. Em Mateus 3:2, João Batista dizia ao povo que vinha procurá-lo no Jordão para ser batizado, ele dizia, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos. Em Atos 3:19, Paulo confirma esse pedido de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei dos seus maus caminhos, convertei dos seus maus caminhos, arrependei dos seus pecados, de tudo aquilo que te faz mal, que te prejudica. Arrependei-vos, diz o Senhor. E o Senhor, irmãos, quer nos santificar. Como que Ele vai nos santificar se nós não arrependemos? Não é arrepender, pedir perdão. Arrepender, daí a pouco, ou amanhã, ou depois, e está praticando o mesmo ato. Não houve arrependimento. Você quer ter o perdão? Arrependa-se e não pratique mais. E o Senhor quer realmente nos santificar, nos purificar através da verdade e através da sua palavra que você ouve, que nós ouvimos através dos nossos pregadores na igreja. E na igreja você aprende a ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor através do pregador. E você ouve a verdade. Você aprende a andar, a se manter nos caminhos do Senhor Jesus. Amém?
Para concluir, amados, Deus quer que nós cumprimos esses 4 compromissos que eu disse agora para. O primeiro, humilhar, esvaziar de si mesmo, limpar seu coração. O segundo, orar. Ore. Ore. Está sofrendo? Ore. Está chorando? Ore. Está precisando? Ore. Está passando por dificuldade? Ore. Orai sem cessar. Busque a sua face. Buscaremos a sua face e te acharão. Quando te buscarem de todo o seu coração. O Senhor diz, quando me buscares de todo o seu coração, vocês me acharão. Convertam-se dos seus maus caminhos. Convertam dos seus maus caminhos. Para que Deus possa cumprir o seu compromisso conosco. Ele nos deu 4 compromissos para que nós cumprimos. E Ele cumprirá os compromissos dele. Então, Ele nos ouvirá dos céus. Deus vai dar uma atenção especial. Ele vai nos ouvir do céu e dirá, perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados. E Deus, quando fala de perdão, Ele está falando da salvação. Perdoa os seus pecados, Ele quer te salvar. Quer te restaurar. Está todo quebrado, todo machucado, todo ferido. Ele quer restaurar. Tira o necessitado, tira aquele que está em situações difíceis, está nas mãos do inimigo, tira lá do lodo e coloca no alto. Deus também está falando de cura. Cura física. Cura física dos seus problemas físicos. Deus cura. Deus cura, nós sabemos isso. Ele não só cura o físico, como Ele cura a sua alma. As feridas da sua alma, o Senhor também cura. Por isso que Ele diz, e sararei a sua terra. Quando Deus diz que sarará a sua terra, Ele está dizendo, eu estou curando o seu coração. Eu estou curando o coração de cada um de vocês. O vosso coração é uma terra fértil. É uma terra que plantando teremos bons frutos. Pois o coração de cada um de vocês é o templo do Senhor Jesus. É onde o Senhor habita. Mantenha o seu coração sempre limpo. E que deixe que Deus habite e purifique e santifique o seu coração. Amém? Deus abençoe grandemente e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Amém. Glória a Deus. E a Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém.